Graça e paz. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, fala conosco, nos capacita, tanto para transmitir como também para receber e entender a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é a aula 18 do primeiro módulo. Estamos terminando o primeiro módulo. E o assunto é sobre mordomia cristã. Acho que está tendo eco, tá? Introdução, então só vou dar uma introdução antes de abordarmos esse assunto que é importante, tá? Mordomia porque Deus é o dono, nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, ao Senhor Deus, e nós somos mordomos de tudo aquilo que Ele nos dá, emprego, família, ministério, dons. Deus nos dá e nós temos a responsabilidade de servir a Deus com aquilo que Deus nos dá, né? Porque somos dele. Bem, daqui a pouco nós vamos discorrer melhor sobre esse assunto, falando sobre dízimos, ofertas, esmolas. Mas antes, eu queria reforçar alguns assuntos. Por exemplo, em Jesus, o que ele faria, ou o que ele faz, o que ele ensina a fazer acerca de tudo aquilo que Deus nos dá, né? O que Jesus faria, o que Jesus faz, né? Através da sua palavra, e o que ele espera de nós que façamos igual a ele, tá bom? E que o que Jesus pensa, ele diz assim, essas são as palavras de Jesus, tá? Disse aos seus discípulos, dai a César, quer dizer, impostos, o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Porque tem certas coisas que é de Deus, lógico que você não vai entregar 100% para Ele. Não, ele te dá 100%, Ele te pede uma parte, tá? Uma devolução. Então, dá a Deus porque é dele. E Ele está dizendo, dá para mim, devolve. E Paulo, em Filipenses 4:8, ele diz, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Então, essa palavra honesto, eu queria salientar que como nós precisamos ser honestos para com os outros, temos que ser honestos com os irmãos, temos que ser honestos na empresa, temos que ser honestos no comércio, temos que ser honestos nos impostos, e temos que ser honestos para quem? Para Deus também. É como Jesus ensina, sejam honestos com o governo e sejam honestos comigo, o Senhor diz, né? Deus diz isso. Não é barganha, tudo que a gente se refere a dons, porque eu já vi uma conversa de uma irmãzinha que profetizava, só que ela cobrava, né, uma oferta. E eu creio que é o seguinte, eu não quero usar os dons a fim de barganhar recursos para mim, um presente, tá, gente? E nem com Deus, dizendo, eu estou te dando isso, Deus, estou ofertando, eu quero em troca isso. Não é barganha, tá, gente? Então, o sentimento tem que ser porque estamos devolvendo ao Senhor que é de Deus, né? Então, é uma maneira de obedecer a um princípio, não digo mandamento, é um tipo de mandamento, né? É de uma orientação dada pelo próprio Senhor Jesus. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Aqui está ensinando, o apóstolo Paulo ensina que nós temos que semear. Claro que nós vamos ter o retorno. Claro que nós vamos ter retorno, mas nós não vamos fazer em forma de barganha. É um trabalho. Quer dizer, semear, você vai exigir o teu tempo. Às vezes você está semeando o teu tempo. Você está semeando aquilo que você tem de dom. Às vezes é musical, às vezes é algo que Deus te deu. E de graça recebemos, de graça nós damos, tá? Nós recebemos emprego, comida, roupa. Nós recebemos ministérios, dons espirituais. E Ele diz, semeia.
né? Semeia aquilo que você tem dado, recebido. Se você tem recebido muitos dons, divida também, tá bom? Participe, dê. Então é um trabalho de semeadura. Com certeza Deus vai fazer você colher. Deus é bom e justo. Ele é um Deus justo, tá? Dar e dar-se-vos-á, Jesus diz. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. É um princípio bíblico. Quem dá, recebe, né? Desde Gênesis, o povo de Israel foi treinado a dar, por isso que até hoje é um povo próspero, mesmo não tendo aquele temor de Deus, tá? Mas existe um princípio, aquele que dá, recebe, tá bom? Então, Deus quer que o seu povo seja abençoado, mas também Ele quer que o seu povo aprenda a dar. E falando do nosso país, né? Nós podemos contribuir como igreja ao nosso país. Vamos ver em Oséias, profeta Oséias 4:9 diz: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Como é o Brasil, assim será a igreja. Nós poderemos contextualizar. Castigá-lo-ei segundo seus caminhos, a semeadura. E dar-lhe-ei a recompensa das suas obras, ou seja, vamos semear coisa boa. Então, se a gente quer ter um país justo, honesto, queremos ter uma liderança honesta, temente a Deus, começa pela igreja, né? Começa por mim e por você, que somos sacerdotes do Senhor. Se nós semearmos na nossa vida, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é o mínimo. É questão de honestidade. Nós estamos semeando o quê? Uma igreja honesta, estamos semeando um país honesto, né? Nós podemos abalar as estruturas de um país através da igreja, da tua atitude e da minha. Então, não é algo teórico, não. Aquilo que nós fizemos como igreja, como cristãos, isso vai refletir em nosso país, tá? Vamos detalhar um pouco mais sobre esse assunto, que é importante, só para mostrar que é importante, tá bom? Como que repercute a tua vida material, emocional, espiritual, e aquilo que você está fazendo com aquilo que Deus te deu, tá bom? Deus te abençoe. Bem, o assunto de hoje é mordomia cristã ou mordomia das finanças. Eu vou fazer algumas considerações, várias considerações. Como são finanças, eu não costumo falar muito nesse curso de obreiros ou seminário, só vou falar uma vez, tá? Que é o dia de hoje. Apesar de ser um assunto importante, né? Algumas generalidades que eu vou falar sobre o dinheiro que é citado na Bíblia. Por exemplo, 1 em cada 4 versículos do Evangelho trata de dinheiro. 1/6 do Novo Testamento faz referência do dinheiro. Quase metade das parábolas de Jesus faz referência ao mau uso do dinheiro. E o primeiro pecado da igreja cristã foi quando um casal quis mentir acerca de uma oferta. Foi um julgamento bem severo de Deus sobre esse casal que se chamava Ananias e Safira, que está em Atos 5. Então, foi um dos primeiros pecados identificados da igreja cristã, que Deus tratou com muita severidade, né? E também Judas, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, também, antes da formação da igreja, ele traiu a Jesus por causa do dinheiro, tá? Existe um versículo, o dinheiro em si é bênção, tá? Não pense que o dinheiro é uma coisa ruim, não é, não é. O dinheiro é bênção, né? Lógico que no Antigo Testamento não era usado talvez a moeda, mas era usado objetos, animais, à base de troca, tá? Só que tem um problema, que em 1 Timóteo 6 diz o seguinte, que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os problemas, de todos os males. Paulo disse isso. O apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo era um pastor da igreja primitiva. Ele citou que o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro.
parece que é um tipo de um Deus. E, de fato, no Novo Testamento, Jesus cita que ele é um tipo, se torna tão forte o assunto dinheiro do Novo Testamento, não é porque cita muito sobre dinheiro que a gente cita demais aqui na igreja. Às vezes é um assunto que constrange um pouco, por isso que a gente não cita muito sobre o dinheiro, apesar de saber a sua importância. É tão forte esse assunto que Jesus cita que ele é como fosse um competidor do próprio Deus. Tá? E ela é a raiz de todos os males. Eu citei alguns males ocasionados pelo amor ao dinheiro, eu citei mais. Se fosse fora da igreja, as guerras, as mentiras, as guerras comerciais, as políticas, que muitas coisas que são bem ruins, sempre por trás está o amor excessivo ao dinheiro. Muita gente quer muito poder, muito dinheiro, desnecessariamente, né? Porque o amor do dinheiro é uma coisa muito forte, inclusive dentro da igreja. Tá? Ela gera, por exemplo, muitos pecados, desviam da fé muita gente se desvia por causa do dinheiro. Se tem algum mal acontecendo numa igreja, se tem algum mal acontecendo na sociedade, sempre por trás dela existe um amor ao dinheiro. Se existe fofoca, se existe disputa, se existe divisões, falsos ensinos, traições, por trás dela sempre está embutido o sentimento negativo em relação ao dinheiro. O dinheiro em si é bom, mas o amor a ela, endeusá-la, isso sim é o negativo. E isso que é enfatizado, porque ela é um dos deuses mais fortes contra o próprio Deus na sua igreja. Eu vou citar. Jesus citou. Ninguém pode servir a dois senhores, ele chama de senhores. Ele não cita muitos principados ou demônios, ele cita um em especial. Ele diz, porque se ou há de odiar um ou amar o outro, ou se dedicará a um ou vai desprezar o outro. Não dá para servir a Deus e a um senhor chamado Mamão, que é o amor ao dinheiro. Mesmo sendo cristão, eu já vi muita gente se desviar, indo por caminhos ruins, muitos. Todos vão passar por uma bifurcação. E, geralmente, Jesus citou isso. Que existe uma competição espiritual, ministerial, para qualquer um. Isso é um teste que pode acontecer, que vai acontecer, não digo obrigatoriamente, talvez, mais cedo ou mais tarde. O quê? Creio que a igreja cristã, para muitos, eu estou dizendo para muitos, deve estar numa bifurcação. Que bifurcação? Ou a motivação da pessoa é o dinheiro, ou a motivação da pessoa é o próprio Deus. É uma bifurcação. Tá? É isso que Jesus citou. É um inimigo dentro da própria igreja do Senhor, tá bom? Dentro do mundo. Bem, eu vou dar alguns conceitos, eu estou continuando as generalidades sobre o dinheiro, tá bom? Conceito de posse e de mordomia. Posse, conceito de posse. Deus possui todas as coisas. Sim, Ele é o dono de todas as coisas, sim. Porém, se Jesus é Senhor da minha vida, sim ou não? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu entrego minha vida para Jesus, eu entrego os meus pecados, eu entrego o meu futuro, eu entrego as minhas decisões para que Ele participe das minhas decisões, e também a parte material. É como se fosse um casamento de comunhão total de bens. Deus vai dar tudo para você.
Ele vai dar a vida eterna, ele é o Deus do ouro, da prata, ele vai dividir contigo, ele vai dividir a vida eterna, ele vai dividir tudo que tem no céu para você. Por outro lado, aquilo que você tem também tem uma troca. Você dá tudo que você tem para ele, ele dá tudo o que ele tem para você. Então, por outro lado, quando nós entregamos a nossa vida, nós damos a posse da nossa vida para Jesus, ele que comanda, ele possui a nossa vida. Né? Aí vem a palavra mordomia. Em Lucas 19, 11 e 26, fala sobre a parábola dos talentos ou minas, fala das minas. Né? E cita também, em outra passagem, que nós somos, a partir da hora que a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós somos mordomos ou administradores daquilo que antes a gente achava que era nosso, mas nós entregamos tudo para Jesus. Entregamos nossa família, entregamos o nosso futuro, entregamos tudo para Ele. Inclusive, consultamos a Ele acerca do nosso futuro, né? Porque Ele é o nosso Senhor, Ele possui, Ele é o meu Rei, Ele é meu Senhor. E quando a gente diz isso, a gente está dizendo, eu vou administrar tudo aquilo que o Senhor me der. Tudo que eu recebo, salário, dinheiro, saúde, filhos, é Deus quem está nos dando. Para quê? Para que a gente administre e vamos prestar contas para Ele, mais cedo ou mais tarde, de tudo aquilo que a gente tem recebido dEle. Então, esse é o conceito de posse. Deus possui todas as coisas e nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Tá bom? Esse é um conceito. Dízimos, ofertas e esmolas. É citado mais ou menos 48 registros sobre dízimos, 173 citações sobre ofertas, 34 sobre esmolas ou ajuda aos mais carentes. Um dia prestaremos contas das finanças, ministério dos frutos. Bem, ainda sobre generalidades, sobre dinheiro. Muita coisa a gente entende do sentimento de Deus estudando o Antigo Testamento, porque a gente sente o que, de fato, a intensidade do sentimento de Deus no Antigo Testamento e conhecemos a Deus com muitas ações que Deus tinha. Deus expunha o sentimento dele muito no Antigo Testamento. Por exemplo, em Malaquias 3, 7 a 11, ele cita sobre dízimos e ofertas, tá? No Antigo Testamento. Ele diz, desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, não os guardastes, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o povo diz, em que nós temos que nos reconciliar contigo? Em que a gente tem que consertar contigo? Aí Deus diz, roubará o homem a Deus? Todavia vocês estão me roubando. Deus está falando para o povo de Israel. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, cuida da minha casa. Era a casa do Senhor, era o tabernáculo, era a igreja do Antigo Testamento. Deus diz, cuida da parte espiritual. Traz o dízimo, que é o 10%, na minha casa. Traz as ofertas. E me prova, e me testa, Deus diz. E eu vou abrir a janela dos céus, e eu vou abençoar vocês, e eu vou tirar a maldição. Até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. E por causa de vós repreenderei o devorador. O que é devorador? Eu lembro de muita gente, uma pessoa que diz, não deve ser só ela, somente ela, disse assim, se eu ganho 10, eu gasto 11. Se eu ganho 20, eu gasto 22. Eu não sei o que acontece comigo. Se me aumentar o salário, eu vou gastar mais do que eu aumento. É uma coisa estranha, e sempre foi a vida dele, foi assim. Ele se converteu, não sei se ele consertou a vida dele. Mas o devorador tem esse sentimento, e ele
não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão notando aqui que, pelo sentimento de Deus, quando o povo de Israel não dava o dízimo ou oferta, o sentimento de Deus era forte. Qual o sentimento forte de Deus? Ele se sentia roubado. Ele se sentia roubado pelos seus próprios filhos. Esse é o sentimento de Deus, tá? Bom, vamos transferir. Suponha esse sentimento de Deus. Muita coisa eu entendo do coração de Deus estudando o Antigo Testamento, porque ele é muito intenso no Antigo Testamento. Transferindo para o Novo Testamento, Deus diz: eu não suporto que vocês me roubem nos dízimos e nas ofertas. Tá? Vamos lá no Novo Testamento. 1 Coríntios 6, 9 a 10 diz: vocês não sabiam que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É um versículo pesado. É um pensamento que... É um versículo, é um ensino que Paulo diz. Né? Como está... que está claro o versículo. Se de fato Deus considerar uma pessoa que não dizima, não oferta, um ladrão ou um roubador, ela não vai herdar o reino de Deus. É pesado, tá, gente? Mas eu tenho que te transferir esse versículo, que é um pensamento muito forte. E nós vamos ser julgados de acordo com um documento chamado Bíblia. E está escrito, tá? E... são vários pecados que o cristão não deveria praticar, não deve praticar, tá bom? Uma delas é o sentimento de roubo, tá? 1 Timóteo 6, 5 a 6 diz que a igreja servir a Deus não é negócio, apesar que é bênção. Claro que uma pessoa que serve a Deus vai ser abençoada, vai prosperar. Deus abençoa, sim. A partir do dia que a gente entrega a vida para Jesus, sem dúvida, Deus prospera. Mas, toma cuidado, isso não se torne um negócio lucrativo, que alimente um sentimento de mamão, tá? E atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida, que são privadas da verdade, as quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Piedade, em outras versões, está a religião ou a prática na casa de Deus. Eles acham que o ministério de servir a Deus é para ficar rico. Né? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É claro que Deus abençoa, mas que não seja esse o nosso objetivo. Tá? Bom, mais uma generalidade. A administração das doações da igreja cristã. Como que se administrava o dinheiro na época da igreja cristã, logo no início da história? Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Eles davam muito. Quando eles se converteram e foram cheios do Espírito Santo, o amor de Deus era muito forte entre eles. E aparece um sentimento de doação muito forte na igreja cristã. Quando o Espírito Santo se move na igreja, no povo de Deus, o sentimento de doação é muito forte. Por quê? Porque Deus é assim, Deus doa, Deus dá o melhor, sempre Ele dá. E claro que os filhos de Deus cheios do Espírito Santo são impulsionados pelo Espírito Santo que está dentro. Eles são impulsionados a serem iguais, eles davam muito. Alguns até vendiam, não forçado, eles davam por amor, eles vendiam até propriedades para abençoar as pessoas. E como que era administrado? Eles traziam tudo, eles confiavam. Por quê? Os apóstolos eram de alta confiança? Sim. Eles depositavam aos pés dos apóstolos, que eram os 12 discípulos de Jesus, eles tinham a sabedoria de Deus para administrar a utilização de toda essa finança. Eles administravam de tal forma que existia uma distribuição tão sábia, que eles não detalham,
mas era tão abençoado que não havia necessitado nenhum na igreja. Que coisa, hein? Que sabedoria. Só o Espírito Santo para dar. Ele não detalha como foi feito, mas que existia uma bênção de Deus em todos que faziam parte da igreja. Tá? Destino das contribuições. No Antigo Testamento, todo o povo de Israel, na época de Moisés, era obrigado a dar o dízimo. E 10% ia para uma tribo específica que cuidava do tabernáculo de Moisés. O que é o tabernáculo de Moisés que a gente estudou? Era o tipo da igreja do Antigo Testamento. Era o tipo da igreja do povo de Israel. E todos esses 10%, esse dízimo, era para que a tribo de Levi tomasse conta da presença de Deus, da parte espiritual que era essencial para o povo de Israel. Deus dizia, essa parte é especial, deixa eles trabalhando no tabernáculo, porque é importante. Tá? Então, o dízimo era mais voltado ao trabalho do tabernáculo. Já no Novo Testamento, o dízimo, ofertas, são destinadas ao quê? À igreja. Né? A igreja do Novo Testamento. Para quê? Na nossa igreja, a gente usa, lógico, para todos os gastos, construções, reforma, manutenção, ofertas. Por exemplo, esse prédio que a gente está hoje, eu estou na Vila Iná. Graças a Deus, esse prédio é próprio, fruto dos dízimos, das ofertas da tua vida. O povo de Deus contribuiu, né? E por causa da contribuição das ofertas e dízimo dos fiéis, Deus se agradou e nos abençoou com esse prédio próprio. Também temos um prédio aqui pertinho, na Igreja da Fazenda. É uma casa grande, bonita, com uma piscina. É prédio próprio também. Fica aqui no Morumbi. Tem uns 600 metros quadrados, que é uma igreja lá da Fazenda. Né? Temos também a construção própria lá da igreja do Panambi. É um prédio próprio, lugar bacana, bonito, bem localizado, né? Valorizado. Né? E é um prédio próprio também. Né? O que mais? Na Granja Viana, é um prédio bem grande, são 10 mil metros quadrados de terreno. Né? E por causa das ofertas que a gente dá no gasofilaço, aquelas ofertas que vocês depositam, hoje é mais modernizado, né? A gente deposita aí pelo site, mas também é um prédio próprio, sem dívida, né? Sem dívida. A igreja lá de Ibiúna, apesar de ser um lugar tão escondido, é um prédio tão bacana, tão bem feito, tão bonito, num lugar tão longe, mas Deus nos deu. Por exemplo, lá no Ressaca, que é num lugar, parece que é uma floresta no meio do Embu. E no meio da floresta tem a nossa igreja, bonita. Prédio próprio, gente. Deus nos abençoou também. Na Ilha Bela, acho que devia ser ponto turístico aquela igreja, de tão bonita que é. Né? É bonita, né? E Deus deu graça e houve doações de tal forma que aquele prédio tão bonito é próprio. Que coisa bacana, né? O Nivaldo deve estar assistindo aí. Um prédio tão grande lá de Capão Bonito, ele comprou também o prédio da frente. É uma igreja próspera no Senhor, abençoada no Senhor. Né? Também o Edson, pastor Edson, lá de Itapetinga, está construindo o prédio lá também, um prédio próprio. Daqui a algum tempo ele vai estar concluindo, Deus vai abençoá-lo para concluir esse prédio também. Né? Que mais? Tem outros, eu acho. Tem na Rua Flórida. Na Rua Flórida é um lugar extremamente bem localizado. Deus tem abençoado. Né? Então, as ofertas e dízimos, né? Nós temos usado mais para ampliação do reino de Deus através disso. Tem outros também, tá bom? Eu vou dar o conceito de dar.
antes de falar sobre dízimo, oferta e esmola. Deus deu o maior exemplo de dar, porque Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, o dar de Deus, tem muito a ver com o amor que Ele sente. Dar tem muito a ver com amor. Se a pessoa tem amor, Ele dá. Deus tem muito amor, Ele deu o quê? A sobra? Não, Ele deu o seu melhor. Sabe que Jesus é chamado de primícias? O que é primícias? É o melhor que a pessoa tem. É o melhor que a pessoa tem. E Jesus foi chamado de primícia. Deus disse, eu dei o meu melhor, que foi Jesus Cristo, tá bom? Então, o sentimento está no DNA de Deus, o dar o seu melhor, tá bom? Bem, em Coríntios 13, 4 e 5, Paulo, o apóstolo, dá uma definição prática do que significa amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não orgulha, não maltrata, mas eu queria me concentrar nisso daí. Ele dá, não procura seus interesses, ele faz sem retorno. Não é porque eu estou interessado em tal pessoa que eu vou ajudar. Eu ajudo independente do interesse, eu não tenho segundas intenções. Deus dá para que a pessoa seja salva do inferno. Então, a gente tem que abençoar as pessoas, visando que a pessoa se firme na fé. A gente tem que abençoar a pessoa, visando a salvação, e não o que ela pode dar para mim. É o sentimento do dar. Tá? Curar enfermos, limpar os leprosos, etc., etc. De graça você recebeu, de graça você dá. Nós recebemos a graça de Deus. Então, Jesus diz, dá de graça também. Você é uma pessoa rica em Deus. Você tem tudo, que você tem um Espírito Santo, o Deus do ouro e da prata é o teu Deus, é o teu Pai. Então você tem tudo, tá bom? Deus deu o seu melhor para nós, né? Então amar significa, é igual a dê sem esperar nada em troca. Se você for dar alguma coisa, não barganha. O que eu vou ganhar em troca? Não, você dá não esperando nada em troca. Você ama por natureza. Porque quem tem o Espírito Santo ama, independente se vai ter retorno ou não. Se a pessoa vai agradecer ou não agradecer, tanto faz. Porque você vai fazer por amor, sem esperar nada em troca, tá bom? Dar no Velho Testamento alguns conceitos. Abraão deu o dízimo, bem como a sua geração. Moisés, o dízimo já era uma coisa obrigatória. As ofertas de sacrifício, lá no Antigo Testamento, Deus deu, desde o início, Ele ensinou o povo a dar. Abraão deu voluntariamente, mas Deus queria ensinar isso, que a pessoa desse o seu melhor. Né? Deus educou assim, tanto é que em Levítico, para Moisés, para o povo de Israel, Deus orientou assim, olha, se você pecar, você oferta. Se você estiver grato, oferta. Se você perder uma batalha, oferta. Deus ensinou esse povo a dar. Porque tem um versículo que diz, é um princípio de Deus, aquele que dá, recebe. Claro que eu não quero te desenvolver um sentimento de ganância, não é isso. E nem de barganha. Mas, naturalmente, quem dá, recebe. É a lei natural. Precisa ser crente para isso? Nem precisa ser cristão para saber disso. É uma lei dada por Deus, quem dá, recebe. Então, Deus educou o povo de Israel a ser assim. Veja o povo de Israel, até hoje o povo de Israel é treinado ao quê? A ajudar o seu próximo. Claro, eles ajudam os seus próximos que são judeus, tá? Mas eles foram treinados a doar. Por quê? Nasceu desde o Antigo Testamento. Eles foram treinados assim. O povo de Deus é treinado a dar também. Deus ensinou isso. Aí eu dei uma lista aí de ofertas, tá? Do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz, acho que foi Paulo que escreveu isso, melhor é dar do que receber. Paulo ensina assim, melhor dar do que receber. E outra, uma vez Jesus, em Marcos 12, 41 a 44, ele estava observando
viúva dando 2 moedas. Muitos ricos davam muita coisa, grandes quantias. Então uma viúva chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que os outros. Todos deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Só para vocês enxergarem que Deus não olha o objeto, não olha o valor. Deus olha o quê? Não está olhando a pessoa. Jesus estava olhando o coração, não estava olhando o objeto. Quando você dá alguma coisa, Deus não está olhando o objeto ou a quantia. Deus está olhando o quê? A pessoa que está dando. Porque Deus olha o coração. Botei um símbolo de uma pomba, que o Espírito Santo está de olho no nosso coração. E não na quantia. Não, Deus está olhando o que está por trás daquela oferta. O princípio da semeadura que eu falei, né? Tudo que o homem semear, isso também se fará. Dai e ser-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ou seja, existe uma lei, uma palavra dada por Deus, dizendo assim, um ensino, aquele que dá, recebe. Então, o povo de Deus é educado por Deus a dar. O que não contribui, em Provérbios, que é Salomão que escreveu, diz, ao que distribui, mais lhe acrescenta. Salomão também confirma o mesmo ensino, né? E é o que retém mais do que é justo e é para a sua perda. Aquele que tem mão muito fechada e não ajuda e não abençoa, diz assim, ele está fazendo para a sua perda, ele vai sair perdendo. A alma generosa prosperará, aquele que atende também será atendido. O que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende. Dar proporcionalmente, o que é isso? Uma vez Paulo orientou a Timóteo dizendo assim, ordene que os ricos, aqueles que têm muito mais dinheiro, tá? No presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança nem a incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para que era o que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O que está dizendo aqui? Que rico não é de Deus? Não é isso, não. Ele está dizendo assim, ensine aos ricos a serem ricos em boas obras, né? E se eles fizerem assim, eles vão alcançar o quê? A verdadeira vida. Eles vão, ele está dizendo, vai entrar no céu, é isso que ele quer dizer. Vai ter a vida eterna. Lucas 12:48 diz, aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. É a segunda parte que eu queria dizer. A quem muito é dado, muito é exigido. A quem é muito confiado, muito será pedido. Ou seja, somando esses versículos, somando também o versículo, a parábola dos talentos, se Deus está te dando muito, é bênção. Para quê? Para você ser bênção. Então, quem recebe muito tem que ser muita bênção no reino de Deus. Não somente financeira. Gente, se Deus está te dando sinal e você está prosperando, e se Mamon não é o teu Deus, nem o meu Deus, meu caro, quem recebe demais tem que servir muito a Deus. Deus dá muito, é para quê? Para você ser rico na unção, para ser rico em bênção. Não para usufruir próprio. E ele diz, Paulo diz, poxa, garante sua vida eterna, seja rico em boas obras. Se Deus dá muito, é para você servir mais ainda a Deus. E não é para pagar os outros para servir. Não, é para você servir a Deus. Você ser bênção. Tá bom? Vamos falar sobre o dízimo. Existiu o período de inocência de Adão e Noé, o período do patriarca Abraão, que é Isaac e Jacó, e período da lei, que é Moisés, e período da graça, que é Jesus Cristo. Tá? Antes da lei, o dízimo começou com Abraão, que foi antes da lei, não era obrigatório. Partiu de um coração voluntário de Abraão.
E está em Gênesis 14, 18 a 20, e Gênesis 28, 22. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, Deus certamente te darei o dízimo. Ele, Abraão, partiu de um coração voluntário, não era obrigatório, nasceu do coração dele, tá bom? O dízimo apareceu antes da lei. Na época da lei, o que era a época da lei? A época de Moisés. Muitos vão estudar sobre, estamos estudando. As leis apareceram através dos 10 mandamentos, através de Moisés. Né? E na época da lei, era obrigatório, tá? Eu vou ler, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são do Senhor, dízimo, tá? 10%. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, do tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Tem outra passagem que diz que aqueles que não pagavam dízimo, eles tinham que pagar uma multa, tá? Isso não serve para o Novo Testamento hoje, mas estou dizendo que era levado tão a sério que aqueles que não pagavam, eles tinham que pagar atrasado, por exemplo, eles tinham que pagar o dobro. A quinta é 20%, tá? Então, eles tinham que pagar o dobro do dízimo, tão sério que eles levavam acerca do assunto dízimo, tá bom? Em Números 18, 20 a 32, o dízimo das 11 tribos de Moisés, de Israel, era destinado à tribo de Levi. Isso eu já comentei, né? E Jesus? Agora você diz, mas a gente está no Novo Testamento, então vamos ver no Novo Testamento aquilo que é citado sobre dízimo. Jesus diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Jesus estava falando, criticando os religiosos fariseus. Eles eram dizimistas. Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, ou seja, o dízimo, sem omitir aquelas, ou seja, justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus não falou, não serve. E também não quer dizer que uma pessoa que traz o dízimo está garantindo o céu. Não é isso, não. Não é isso, não. O dízimo não compra o céu. A oferta também não compra o céu. Só estou dizendo que a natureza do homem de Deus, do Filho de Deus, o Espírito Santo, ele dá. Né? O Filho de Deus tem uma característica, ele dá. Mateus 5,20 diz, Jesus diz, porque vos digo que se a vossa justiça não for superior ou exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, a nossa prática tem que ser melhor do que ser religiosos. Tá? Jesus confirmou a prática do dízimo aos seus discípulos. Dízimo, que está citado em Hebreus. Hebreus é uma igreja aos hebreus. Já era uma igreja. Tá? A gente não sabe quem escreveu exatamente Hebreus. Né? Alguns dizem que foi Paulo, eu não sei. Esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança, o abençoou. A quem Abraão deu dízimo de tudo, ou seja, Abraão dava dízimo ao seu superior, que ele considerava que era Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim, mas sendo feito semelhante ao Filho do Homem, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7,8, logo depois diz, aqui na terra, certamente recebem dízimos homens que morrem. Sim, na igreja, dízimos recebe homens que morrem. Mas ali, porém, aquele que de quem se testifica que vive. Ou seja, quando a gente dá a entender que aquele que dá dízimo, você pode estar dando dízimo a pessoas. Porém, quem está olhando o dízimo é o teu Deus que vive para sempre. É isso que ele diz. Quando você está dando o dízimo, quem está enxergando isso? E quem está recebendo o dízimo? É o Senhor. Tá? Isso está em Hebreus. De acordo com Hebreus, damos os dízimos às nossas autoridades, crendo que o Senhor Jesus está acima delas. Quando você está dizimando, você está dizendo, Jesus, eu estou te devolvendo. Tá? Por mais que sejam homens, né, é Jesus que está te recebendo, tá? O teu dízimo. Bom,
Em resumo, eu botei um sinal aí, esse sinal aí que eu coloquei é um sinal grego de somatória. Dízimo é para os nossos dias, porque vocês vão ouvir algumas pessoas no YouTube que eles não creem em algumas coisas para a igreja cristã. Por exemplo, alguns não creem em muitas coisas, não creem em libertação, não creem nos dons espirituais, não creem no batismo do Espírito Santo, não creem nos dízimos. Muita coisa eles creem que seja uma coisa histórica passada, que já passou, e não é para os dias atuais. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus destinada aos filhos de Deus sempre. E é para os dias atuais, tá bom? Bem, Deus ensina a dar o melhor desde o Gênesis, desde os primeiros capítulos. Vamos somar isso que Abraão deu dízimo voluntário antes da lei. Vamos somar isso que Jesus também recomenda a prática do dízimo. Também Paulo orienta a praticar, ele não fala claro o dízimo, ele diz, vocês têm que dar. E em Hebreus ensina claramente que Jesus recebe o dízimo e recomenda essa prática, tá? Que o dízimo tem que ser dado àqueles que vocês consideram como sua autoridade espiritual, à igreja que te cobre, tá bom? Aí eu fiz a somatória, fazendo as continhas aí, resultado. Nós, como igreja cristã no Morumbi, cremos que o dízimo é para os dias atuais. É isso. Eu coloquei uma palavra em inglês aí, time is money, quer dizer, tempo é dinheiro, né? Eles usam muito nos Estados Unidos essa frase, tá? Porque para eles, o tempo é dinheiro. Muita gente recebe, hoje no Brasil também, eles usam muito esse termo, né? Acerca do dízimo do tempo, porque antigamente o dinheiro eram objetos, era trigo, era animais, depois virou moeda, e muitos hoje dizem que o tempo nosso também é o dinheiro. Aí eu fiz umas continhas aqui. No mundo funciona da seguinte forma. O ser humano gasta mais ou menos 50% para o seu corpo, dormir, beber, comer, exercício. E para a sua alma, mais 50%. 12 horas para uma coisa, 12 horas por outra coisa. Ou seja, é o normal. A maioria não gasta nada de tempo, nada quase. De tempo para quê? Para a vida eterna. O que a Bíblia recomenda é o dízimo, né? Então, a gente recomenda também. Gaste 45% do teu tempo, mais ou menos, claro, alma também, os seus estudos, etc. Mas que se dedique também 10% para a tua vida eterna, que eu acho mais importante. Faz a conta. A vida eterna não acaba, tá? Dá mais ou menos 2 horas e 24, tá? Fazendo as continhas aí. Está no relógio. Eu creio que seria saudável para ti. Eu já pratico isso há décadas. Eu gasto por aí, por dia. Hoje eu gasto muito mais, né? Muito mais. Só que tenha uma vida equilibrada. Qual que é a vida equilibrada? Gasta pelo menos, faça uma conta semanal. Gaste tempo para a tua vida eterna, para o teu espírito. Seja na palavras, gaste tempo, tenha uma vida equilibrada. Né? Vou falar sobre esmola. Ele está dizendo, esmola segundo Jesus Cristo. Guardai-vos de fazer esmola diante dos homens para ser visto por eles, fazer propaganda. A tua mão direita não veja o que a tua mão esquerda faz. Ou seja, que quiser abençoar alguém necessitado, façam. Mas que seja na surdina, tá, gente? Para não fazer igual os fariseus religiosos que queriam fazer propaganda, que eles ajudavam. Então, não faça que, se é para ajudar, que seja ninguém perceba. É assim que Jesus diz, ajuda. Segundo Paulo, ele diz,
Irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento de que a igreja de Macedônia estão passando por dificuldade. Estão passando por extrema pobreza. Que esse é o meu conselho, convém que vocês contribuam. Ele diz, contribua. Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano de ajuda, né? Se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que não tem. Nosso desejo não é que sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Ou seja, abençoa os teus irmãos, abençoa as pessoas para que haja uma certa igualdade, para que as pessoas sintam... isso é sinal de amor, tá? Porque as pessoas, por exemplo, esses dias aí, foi doado cerca de centenas de cestas básicas e de cobertores. E não é cesta básica fraquinha, não. Coisa de os irmãos aí da igreja, Deus abençoe, eles deram o melhor, né? E têm contribuído com o melhor. É por aí mesmo, tá, gente? Por quê? Paulo diz que haja igualdade. Ajuda em favor de igrejas. Ainda ele continua dizendo assim. Lembre-se, o que semeia pouco, também pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Não que ele está ensinando a barganha, mas está dizendo, vocês que estão ajudando nessa área financeira para as pessoas necessitadas, com certeza, ele diz, vocês vão colher bastante. Deus diz, de fato, Paulo ensina, nessa área, vocês vão dar, vocês vão receber. Tá? Ele não está falando de ajudar a igreja, ele está dizendo em favor das pessoas necessitadas. Nesse caso, ele está dizendo uma igreja que está passando dificuldade. Está dizendo de igreja para igreja, ajude aquela igreja, eles estão passando dificuldade. Ajude, né? Vocês tenham certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Em resumo, sejam generosos. E não nos cansemos de fazer o bem, ajude especialmente aqueles que são domésticos da fé, ou seja, aqueles que são cristãos, dê essa prioridade para eles, tá bom? Dê essa prioridade. Falar sobre ofertas. Princípio de ofertar no Antigo Testamento. Existia Caim e Abel. Caim deu uma oferta e Deus não se agradou. Porque era fruto do campo? Não. Deus não olha a oferta em si. Abel deu uma oferta que Deus se agradou. Não era pelo valor. Com certeza, quando Deus olha a oferta, Deus está olhando o coração da pessoa. Deus não precisa de dinheiro, hein, gente? Deus não precisa de dinheiro. Tudo aquilo que é dado para a igreja é em benefício da própria comunidade. Deus não precisa de ar-condicionado. Deus não precisa de uma cadeira de luxo. Deus não precisa de um som. Quem precisa somos nós que somos beneficiados. Então, quando alguém dá uma oferta, Deus está olhando o quê? O coração da pessoa. Tá? Primícias, primícias no Antigo Testamento. Primícia significa dê o seu melhor. Ou seja, quando eles tinham que fazer uma colheita numa agricultura, as primícias seriam as primeiras, o melhor da plantação, as primeiras, os primeiros frutos. Claro que quem recebia não saberia identificar, mas a pessoa que dava, ele tinha que ser responsável pelo seu sentimento. Ele que tinha que medir o que era de melhor. Deus treinou o seu povo de Israel a dar sempre as primícias, ou seja, o melhor, porque Deus é assim. Deus estava treinando o seu povo a ser assim, a dar o seu melhor. Tanto é que Deus viu em Caim e Abel, ele viu que Caim não estava dando o seu melhor, não. Com certeza, Deus olhou o coração de Caim. E Deus não se agradou, não da oferta em si, mas do coração de Caim. Deus olhou para Abel e se agradou do coração de Abel. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, você tem que honrar Deus. Deus se ofendeu com a oferta.
Às vezes Deus se ofende, não pelo valor. Pode ser que o teu valor seja maior do que dos outros, mas Deus pode se ofender. Por quê? Ele não se sente honrado. Tá? Quando ele olha o valor, ou quando olha o objeto, ele não está olhando o objeto, ele está olhando o quê? O meu coração. Ele olha o coração. Ele não precisa do valor. Ele precisa, sim, ele precisa ver o teu coração. É isso que ele vê. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, com seus primeiros frutos, e de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e seus barris transbordarão de vinho. Dê o melhor e Deus vai te abençoar. É isso que Salomão disse, homem mais sábio, né? Dar prioridade na oferta é sinal que honramos a Deus. Quando Deus está recebendo uma oferta de alguém, Ele está vendo se a pessoa está louvando a Ele, se a pessoa está honrando a Ele como Deus, ou está dando qualquer coisa, por mais que a oferta seja legal, aos olhos humanos. Primeiro no Novo Testamento, 60% da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram, ou seja, Jesus é chamado de oferta primícia. Deus deu o seu melhor. E quando a gente oferece uma oferta ao Senhor, né, Ele está vendo o quê? Você. Ele está... A tua oferta é você. Se você está dando qualquer coisa, ele está dizendo, eu sou qualquer coisa. Mas se você diz, eu dou o meu melhor, Deus está dizendo, você é como eu. Primeiro eu já citei esse versículo da viúva, né? Em Romanos 12:1 diz, se oferece com sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ofereça o sacrifício. Filipenses 4:18 diz que a sua oferta seja como um aroma suave a Deus. E cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você sabe que quando a gente oferta, é um sacrifício. Sacrifício de tempo, sacrifício de dinheiro, sacrifício de desgaste físico. Aí ele diz assim, ofereça a Deus sacrifício vivo. Isso é um culto ao Senhor. Quando nós estamos oferecendo uma oferta de tempo, quando estamos oferecendo uma oferta, nós estamos louvando a Deus, estamos cultuando a Deus. Então, que tipo de culto a gente tem oferecido a Deus? Se ele for ver, você sabe que ofertar ao Senhor é uma maneira de dizer, eu estou te honrando a Deus, eu te considero muito, eu te respeito muito. Isso que significa ofertar. É um sacrifício da tua vida. O valor representa, na verdade, aquilo que você é. Quando você for dar, saiba que Deus pode dizer, não aceito, ou Deus pode dizer, você está me honrando. Deus abençoe, tchau.